Será que o fim do mundo chegou? Porque pelo menos é essa a sensação que a gente tem. A gente está vivenciando, ao mesmo tempo, a fúria da natureza, a violência, a polarização, as guerras, os extremismos, as mortes coletivas e a intolerância. Eu não sei se você sabe, mas a astrologia e a espiritualidade têm uma teoria do que pode estar acontecendo com o nosso planeta e por que tudo isso está afetando a gente com essa intensidade. A astronomia, que é a ciência tradicional, ela vem prevendo que entre 2024 e 2025, o Sol vai passar por um fenômeno que acontece a cada 11 anos, onde a polaridade do campo magnético muda e aí vai criando um ciclo de erupções solares. Mas, segundo a ciência, essa frequência de explosões solares, ela vai se intensificar, ela vai aumentar a partir desse ano de 2024. A ciência monitora nosso Sol 24 horas por dia e vem acompanhando esse fenômeno desde o século 17. Essas erupções solares, elas acontecem quando as linhas do campo magnético do Sol se rompem e liberam uma grande quantidade de energia. Ou seja, a gente está recebendo e vai receber ainda mais muita energia vindo desse Sol. E isso vai afetar o planeta significantemente. O fato é que a ciência, ela ainda não explica por que esses fenômenos acontecem. O Sol é uma estrela. E a ciência fala que as estrelas são os objetos celestes mais difíceis de se estudar. A gente não tem tecnologia ainda para investigar com mais profundidade o comportamento dessas estrelas. Mas nós, estudiosos da astrologia e da espiritualidade, a gente está entendendo que esse movimento, essa movimentação do Sol está associado com essas tempestades solares e que a ciência ainda não consegue entender a razão. A gente está chamando de transição planetária. Esse é o tema do vídeo. A astrologia e a espiritualidade, elas vêm indicando que esse fenômeno das tempestades solares, eles vêm afetando o nosso planeta e aumentando a energia, a frequência e a vibração. Sabe o movimento de translação da Terra? Que a Terra demora 365 dias para girar em torno do Sol. A espiritualidade diz que a gente faz parte, o nosso sistema solar faz parte do sistema estelar de Alcione. Alcione é uma estrela, é a maior estrela das Pleiades. A gente faz parte desse sistema estelar. O ciclo ao redor do Sol, nosso sistema solar, ele é dividido em 12 meses e também dividido em 12 signos. Já o sistema solar de Alcione, ele é dividido em 12 eras. O nosso sistema solar, ele demora 25.960 anos aproximadamente para dar uma volta inteira ao redor do Sol central de Alcione. E essas eras zodiacais, elas são divididas em 2.160 anos cada uma. Olha só, no solstício do dia 21 de dezembro de 2012, a gente saiu oficialmente da era de Peixes e entrou oficialmente na era de Aquário. Lembra quando todo mundo dizia que 2012 ia acabar o mundo? Pois é, essa data, ela estava no calendário maia, que previa o final de um tempo, o final de uma era, mas ele estava falando da era de peixe. Bom, algumas mitologias e escrituras antigas, chinesa, hindu, persa, por exemplo, elas indicam nas escrituras o caos que é você passar de um ciclo para o outro. A gente está falando de duas energias diferentes, você sair de uma energia e entrar em outra. Por mais que exista um tempo de transição, é uma passagem realmente difícil. Segundo os estudos da astrologia e da espiritualidade, o Sol central da galáxia, ele tem um anel de fótons, né? Fótons é luz, então é uma luz muito forte, imagina um holofote, uma ring light, e esse anel acaba cortando o sistema estelar de Alcione. Daí ele atinge duas eras, que é a era de Aquário e a era de Leão. Então, se a gente for ver lá atrás, a era de Leão foi a era do Império Egípcio, né? Onde aquelas pirâmides todas foram construídas, onde se falava em espiritualidade, onde se falava na luz,
né, na luz como consciência, consciência divina. Ou seja, a gente está entrando numa era de luz. A gente entrou, na verdade, nesse anel de fótons definitivamente no dia 21 de dezembro de 2022. E esse tempo que a gente leva para chegar na luz, para chegar nessa luz, é chamado de linha Bond. Então imagina que é assim, que nem um túnel, né? Você tá naquele túnel no carro e aí tá tudo escuro e você vê a luz lá no fim. O seu carro vai sendo iluminado conforme você vai chegando nessa luz. Então, essa transição entre a gente sair da escuridão, passar pelo trânsito de aumentar de luz e chegar na luz, esse meio, ele aconteceu durante 40 anos. Ele começou, na verdade, a gente começou a entrar nessa sensação de iluminação em 1982. E aí a gente entrou definitivamente em 2022. Então, a teoria é que toda essa luz emanada por esse anel de fótons, né, por esse cinturão de fótons, elevou a energia, a frequência e a vibração de tudo que ele toca, principalmente do nosso planeta. A ressonância Schumann é um fenômeno e é medido pelo Space Observance System. E eles têm um aparelho de medição que funciona como se fosse o eletrocardiograma do planeta. Então, ele serve para captar a pulsação eletromagnética do planeta, para a gente entender quanto de energia está entrando dentro do nosso planeta. Então, lógico, lembra que o eletrocardiograma, quando você faz, a pulsação é assim. E aí, durante 70 anos, a gente teve essa pulsação se mantendo numa constância de 7,83 Hz. Mas, no famoso 2012, os picos de energia começaram a aumentar. A Space Observing System, ela monitorou e identificou que entre 2012 e 2018, a gente teve um aumento dos picos de 7,83 para 30 Hz. Olha só. Entre 2020 e 2020 a gente teve a era da pandemia, foram registrados picos de mais de 100 Hz. Já em 2022, a frequência de picos saltou, passou a ser quase diária. E aí ela veio se mantendo entre 30 e 80 Hz. Em 2023, a frequência teve picos quase diários entre 60 e 80 Hz. Lembra que a gente saiu de 7,83? Então presta atenção, ano passado, em julho de 2023, o sistema de medição teve um blackout de 26 horas. Segundo os especialistas, os picos eram tão altos que o aparelho de medição não conseguiu captar o tamanho e a força energética que a gente recebeu. Em outubro de 23, foram mais de 54 horas de blackout. Porque essa frequência energética que a gente começou a receber estava além do conhecimento científico, da capacidade científica do aparelho que media. Esse aumento, então, da energia, frequência e vibração do planeta faz com que a gente saia de uma vibração, uma frequência energética de terceira dimensão para uma frequência energética de quinta dimensão. Gabi, mas o que isso muda? O que muda é que a gente começa a ter sintomas, né? São sintomas que passam a interferir na nossa vida. Então, pode perceber que muitas pessoas têm tido doenças sem diagnóstico, dores de cabeça, dores no corpo, ansiedade, depressão, mas a gente está recebendo uma energia que o nosso corpo físico não consegue dar conta. Só para a gente se situar, as nossas dimensões, as dimensões desse planeta, são compostas pelos reinos. Então, por exemplo, o reino mineral, ele vibra na primeira dimensão. O reino vegetal vibra na segunda dimensão. O animal e o hominal, somos nós, vibramos na terceira e quarta dimensão. E o astral e a espiritualidade vibra na quinta dimensão. Ou seja, a quinta dimensão é um lugar imaterial, onde a gente não consegue enxergar. E vibrando na era da luz para a quinta dimensão, esse fenômeno tem sido chamado de transição planetária ou o despertar da consciência. Despertar da consciência é para o divino, para o coletivo, sair do ego,
Sair do ego é estar em vibração, em conexão com a era de Aquário. E é possível, inclusive, que essa era aquariana de duração de 2160 anos proporcione contatos com seres astrais, seres espirituais, seres de outras dimensões, seres de outros planetas, os fenômenos UFO. É importante que isso seja dito porque pode aumentar, pode acontecer de isso começar a ter muito mais visibilidade, enxergar coisas que a gente não via antes, que estavam ocultas em outras dimensões. Então vamos falar sobre essa energia, essa potência, esse holofote que está chegando pra gente e que nosso planeta está absorvendo. A luz, o sol e a energia são características e emanações do elemento fogo. E como tudo na vida tem a sua dualidade. Ou seja, a parte negativa, a parte positiva, a luz e a sombra. E a gente está vivenciando essa força do elemento fogo, dos dois polos desse elemento fogo ao mesmo tempo. Você vê como a quinta dimensão proporciona isso pra gente? Então, ela atua ao mesmo tempo nas vibrações mais baixas da terceira dimensão e também proporciona força para as vibrações mais altas da quinta dimensão. E aí a gente vê os fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. Eu vou dar um exemplo aqui. Ao mesmo tempo você tem o aumento da violência física e psicológica, intolerância religiosa, do egoísmo, da impaciência, o individualismo, o excesso de consumo, o aumento da intolerância, raiva, o ódio, o autoritarismo, a agressividade. Mas do outro lado, você tem o aumento da busca pela espiritualidade e pela luz interior, que está querendo melhorar, está querendo ser um ser humano melhor. Descobertas arqueológicas e científicas que estão mudando totalmente a história da humanidade. Você tem um avanço veloz da medicina e da tecnologia, que são para o bem coletivo. A gente tem um avanço da defesa das pautas sociais. O aumento das pessoas que tiveram despertares, revelações e ampliações da consciência. Então, sob a ótica da espiritualidade, esse excesso de luz da quinta dimensão, ele vem jogar um verdadeiro holofote na nossa cara. Não na nossa cara, mas em tudo que a gente enxerga. Para que a gente possa ver com clareza tudo que estava oculto, escondido, submerso. Essas camadas que antes foram aprisionadas, adormecidas, elas vão começar a chegar na consciência e se elas não forem compreendidas, elas podem levar à destruição. O fato é que como a gente é feito de energia, frequência e vibração, quando a gente vibra no negativo, a gente cria uma egrégora densa. Eu falo a gente porque é todo mundo junto, é o coletivo, que também afeta o campo eletromagnético do planeta. E é essa densidade que a gente já está sentindo de forma pesada, exaustiva, cansativa. Mas o que eu posso fazer se essa egrégora negativa paira onde eu vivo? O que eu estou dizendo aqui é que a sombra, ela sempre vai existir, sempre, tá? Porque faz parte da dualidade, a luz e sombra. A sombra sempre vai existir. O que não significa que a gente precisa viver dentro dela ou colaborar com ela. E como é que eu saio da sombra? Autoconhecimento. O autoconhecimento é a única coisa que pode fazer a gente conseguir acender aquela luz interna. O planeta tem o que a teosofia chama de alma mundo, anima mundi. E essa alma vem sendo condensada a partir da gente, de nós seres humanos. Então o que a gente joga e jogou no astral vai voltar pra gente agora. E se é a gente que criou essa massa densa, é a gente que precisa dissipar. E é a consciência que faz dissipar. Não adianta ficar esperando o outro fazer. Ou então, até pior, aceitar a teoria do apocalipse de que a gente está sendo condenado e a gente está sendo castigado pelas coisas que a gente fez, cruzar os braços e esperar todo mundo. A era de Aquário não fala sobre a vinda de um Messias. O Messias, na verdade, que seria essa consciência divina, essa consciência crística, ela precisa ser despertada em cada um de nós. Então é a partir da consciência do coletivo é que essa luz crística ela vai surgir e fazer com que a gente transforme o planeta no planeta que a gente quer pra gente.
Sozinho ninguém vai conseguir nada. Esses dias eu tava ouvindo um vídeo de um canal, de um astrólogo que eu gosto muito. Ele tava falando sobre o fenômeno Titanic, que é muito interessante isso, porque o fenômeno Titanic é assim, é um pensamento egoísta. Quando você vê a catástrofe, você empurra os outros na água para tentar se salvar. Então, essa falta de consciência de coletivo, no sentido de, olha, vamos ver o que nós podemos fazer para a gente se salvar, não existe. Então, é importante que esse fenômeno vá se dissipando, porque quando a gente está por cada um por si, nada vai mudar. Quanto mais pessoas estiverem dispostas a provocar essa mudança, no sentido do bem-estar coletivo, mais a gente dissipa essa egrégora pesada e densa. A proposta aqui é observar e não absorver. Quando a gente vibra no medo, na culpa, na raiva, na violência, no ódio, sabe quando a gente costuma dizer, nossa, a pessoa saiu de si, eu saí de mim naquele momento, né? Porque você tá sem consciência. Quando você tem a consciência, que você evita que aquilo aconteça. E é muito fácil, gente, é muito fácil absorver o lado sombrio do elemento fogo, porque ele se manifesta numa vibração muito baixa, que é essa do medo, do ódio lá. É uma vibração muito baixa e é uma vibração que facilmente se densifica. Tem uma cena interessante naquele filme Soul. É muito interessante porque ele tá no plano espiritual e um ser tá lotado de uma densidade, né? De uma força escura que ele não consegue sair. E essa condição dessa massa escura que está em volta daquele ser faz com que ele não seja ele mesmo. Né? A gente não consegue identificar o personagem. Depois que essa massa densa dissipa, é que ele aparece. É isso, retratou muito bem essa força que a gente está vivendo. Não sou bom o suficiente. Você é uma fraude. Só toma decisões erradas. Você é ridícula. Não vai se dar bem na Terra. Pessoas notáveis. E você é a pessoa menos notável que eu conheci na vida. Nunca vai encontrar sua missão. Imbecil, eu não tenho como te ajudar. 22! Eu não sou bom em nada. Nada, eu só preciso preencher o último espaço. Eu desisto. Eu desisto. Você é incrível, Jason. No final de 2019 e no começo de 2020, a gente teve um marco na humanidade. A Covid-19, ela fez o mundo inteiro ser obrigado a se recolher e se preservar para um bem maior, para o bem-estar coletivo. E aí não adiantava se era rico, pobre, feio, bonito. A gente precisava se comportar de uma forma igualitária. Não teve privilégio por status, padrão econômico, fama ou popularidade. Não teve. Todo mundo teve que se sacrificar pelo coletivo. O Aquário da nova era é um signo regido por Urano, pelo planeta Urano. E esses dois juntos, né, um regente do outro, não são nada bonzinhos. Então, vamos pensar que antes, na era de Peixes, a era de Peixes era regida por Netuno, que é elemento água. Agora é elemento ar. Então, vamos pensar que Peixes, né, a era de Peixes foi aquele professor que, com todo o amor do mundo, tentou ensinar para a humanidade sobre o amor, a compaixão, a fraternidade e a inclusão. São seres que vieram para esse planeta executando, fazendo coisas como um exemplo. As pessoas pudessem se sentir capazes de fazer as mesmas coisas. Mas a gente repetiu de ano e a gente não aprendeu a praticar a fraternidade. E aí, quando a era de Peixes acabou e veio a era de Aquário, o professor de Aquário vai fazer a gente aprender na marra. Essa era, ela vem cobrar a conscientização do ser humano em relação à realidade coletiva e o humanitarismo. Olha só como Aquário é. Aquário atuou na pandemia. A gente teve uma doença que era transmitida pelo ar. Ar é o elemento responsável
pelo signo de Aquário, fazendo com que a gente fosse obrigado a refletir, a pensar sobre as nossas crenças, nossos reais valores, nossos reais objetivos, nossas necessidades materiais e até os nossos princípios. E aí, depois desse período de 2 anos de confinamento, muitas pessoas passaram a buscar sentido na vida e até respostas no imaterial, na 5ª dimensão. A astrologia, a meditação e a filosofia nunca foram tão populares como nesses tempos. A espiritualidade, que não é espiritismo, tá, da religião, mas é conexão e transcendência, tem sido cada vez mais procurada para auxiliar nós humanos nesse processo de autoconhecimento e desenvolvimento do nosso ser. Tá voltando à egrégora densa. Mas como é que a gente para de absorver e de contribuir com essa egrégora? Primeira coisa, se afastar de pessoas que não nos fazem bem. Do Instagram, do trabalho, da família. São pessoas, às vezes não é culpa delas, mas elas te proporcionam sentimentos que você não consegue lidar com aquilo. E aí você se transforma numa pessoa perigosa, inclusive. Porque você começa a sentir medo, você sente raiva, você sente ciúme, você sente inveja. Então, pode aflorar coisas que você não sabe lidar, porque a gente passou muitos anos entendendo, as religiões principalmente pregam, que esses sentimentos precisam ser aprisionados. Só que a gente não lida com eles se eles forem aprisionados. Então, é interessante que a gente enxergue, que a gente enfrente, para a gente poder entender como a gente funciona e quais são esses gatilhos, sabe? Que fazem com que a gente entenda que a gente está sentindo uma coisa que não é legal pra gente, como a gente pode resolver isso? Se afasta, porque você precisa aprender a lidar com aquilo primeiro, aprender a lidar com esse sentimento, para ele não aflorar e não virar um monstro. 2, a gente só consegue se fortalecer nesse momento através do autoconhecimento. Porque quando a gente conhece a gente mesmo, fica um pouco mais fácil da gente saber os nossos limites, aonde eu sou limitada em certas coisas, entende? Porque a gente tem maturidades e infantilidades em tudo. Eu sou madura para umas coisas, infantil para outras. Todo mundo é assim. Então a gente tem que focar nessas infantilidades para a gente entender como é que a gente amadurece. A gente precisa saber o que nos afeta, o que nos fere, o que gera mágoa. E assim a gente vai dosando os lugares que a gente frequenta, as pessoas que a gente interage. Tudo isso faz parte para que a gente consiga aprender mais sobre a gente mesmo e não contribuir para essa egrégora. Mas olha, eu vou falar, o autoconhecimento não é simples. Se você não consegue lidar e enfrentar a sua sombra sozinho, faça terapia. A gente tem mais medo de uma pessoa que não faz terapia, de uma pessoa que faz terapia, porque ela tá indo lá uma vez por semana, não controlando, mas tentando entender esses fantasmas. A pessoa que não faz provavelmente vai explodir numa hora e você não vai dar conta daquele fantasma. Ah, Gabi, mas eu faço esporte, eu faço meditação, eu coleciono coisas, eu faço pintura, eu faço arte, lá. Se isso fizer com que você desperte o seu eu interior, faça com que essa atenção esteja toda em você, nesse momento, então funciona como uma terapia. Agora, se tudo isso só faz você se distanciar e se alienar, é como se desse uma pausa na vida, é uma distração para você não ter que lidar com isso, então, sei lá, o esporte, a arte, não é uma terapia. Terceira coisa, para de ouvir notícia de catástrofe, notícia apocalíptica. Tudo que te traz medo, angústia, tristeza, ansiedade, seja qualquer meio de comunicação. Pode ser redes sociais, TV, rádio. A gente tem que lembrar que o tema apocalipse monetiza. Então, em meio a essas notícias ruins, que a gente está sendo bombardeado e faz com que a gente sinta medo o tempo inteiro, se distancia isso e vai ver o que você gosta. Então, por exemplo, eu gosto de ver animais fofinhos. Eu gosto de ver filhotinho. Isso me faz bem. Eu olho aquilo e me traz um carinho, um acolhimento. Eu não tô falando para você se alienar, mas se você tá num momento frágil, é melhor você entrar em contato com coisas que te fazem bem e te deixem acolhido do que você entrar em contato com esse bombardeio de apocalipse de coisas ruins. Se puder ser essa escolha, é melhor ver e não vivenciar, entendeu? Quarta coisa que eu acho, sim, super importante.
Não escolha um lado diante de bandeiras de guerra. A gente precisa entender que do outro lado do polo também tem outros seres humanos e que a gritaria, a porradaria, a violência de ambos os lados não vão fazer a gente chegar num bem maior, num bem coletivo. Não vai chegar a lugar nenhum. É importante pensar o seguinte: se a gente enxerga o outro como eliminável, quando você acha que aquele outro lado é culpado, ele não deveria existir, olha a gravidade, significa que a gente perdeu totalmente a noção do significado de humanidade. A gente precisa, para ontem, começar a treinar a fraternidade. Porque me parece, eu venho desse cenário espiritual principalmente, me parece que esse vai ser a única maneira da gente aprender a viver de forma coletiva. Lembrando que a gente é um planeta de diversidade. Então tá todo mundo com medo do que vai acontecer com o planeta. As pessoas estão sentindo, elas estão percebendo as mudanças acontecendo. Mas, gente, as pessoas não estão preparadas para essa mudança. E aí, quando chega o rigor da era de Aquário, trazendo a força necessária, empurrando a gente para evoluir, aí a gente fala: mas eu queria tanto um mundo melhor para meus filhos, para os meus netos. Mas a gente tem que ser um mundo melhor. A gente tem que praticar um mundo melhor. A fraternidade é a coisa mais difícil de se praticar, porque a vontade de socar a cara de um fulano que tá falando é enorme. É muito fácil também escrever nas redes sociais: gratidão, gratiluz, provérbios, versículos, salmos. A fraternidade sem prática não é nada. E isso eu tô falando pra mim também, né? Não tô falando, separado de mim. Eu acho muito difícil. As pessoas que vivem comigo, e eu falo sempre, me escutam sempre dizendo: gente, como é difícil isso. Eu tô me esforçando todo dia. E vai ter dia que a gente vai mandar. Pode até se arrepender, mas a gente vai acabar fazendo, porque a gente é ser humano, a gente está treinando ainda a fraternidade. A gente cai, se levanta e começa a treinar de novo. Fazer o quê? A gente precisa começar a se comunicar de maneira mais humanista, inclusiva e fraternal. E dá trabalho fazer isso. É chato, dá trabalho, porque você precisa pensar e elaborar. Mas o pensar e elaborar são produtos da nova era, da era de Aquário. E a era de Aquário representa a complexidade da mente. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. E como essas energias da era de Aquário vão se manifestar para que a gente consiga entrar nessa quinta dimensão e vibrar nessa quinta dimensão. Se a gente não mudar para ontem esse padrão vibracional correspondente ao que está sendo exigido pela era de Aquário, os desafios e as provações vão surgir em 2026, presta atenção, em 2026, onde a gente vai ter um estélio, um porreta, e vão ser ainda mais fortes. Eu vou falar sobre o que vai acontecer em 2026 um pouco no próximo vídeo, depois eu vou fazer um vídeo específico para a gente desmembrar esse 2026, que vai ser uma mudança assim radical para a humanidade. Então, a cada setênio, uma grande transformação acontece. E se a lição não for aprendida, a gente repete a experiência com uma intensidade maior, com mais vivência, com mais rigor. E aí fica cada vez mais difícil da gente resolver, porque a gente vai postergando. A lição do agora vai ser cobrada lá na frente. É isso. Eu desejo um ótimo despertar na quinta dimensão para vocês. Um beijo, tchau!